Vou pedir a todos que entrem em oração pela nossa casa e também por mim, que estou fazendo hoje a primeira vez a leitura do Livro dos Espíritos, com a sua devida reflexão. Quando eu fazia parte da Escolinha Francisco de Assis como instrutora, nós tínhamos esse estudo dentro da nossa salinha. E, pela característica informal de estarmos num grupo menor, nós desenhávamos, nós tínhamos um quadro branco, e eu vou pedir para vocês fazerem isso mentalmente. Imaginem um triângulo, onde na base do triângulo se encontra a terceira ordem dos espíritos, espíritos imperfeitos. Esses espíritos, como Kardec nos ensina, a gente não tem exatamente dentro dessa ordem. Na verdade, nós temos dentro dessa ordem a predominância da matéria sobre o espírito. O que isso quer dizer? Que esses irmãos, que podem ser tanto encarnados quanto desencarnados, seres vivos, humanos como nós, ou de outros reinos, nesses espíritos, a predominância ali da consciência, da intuição de Deus, ela é muito ínfima, ela é muito pequena. E conforme nós vamos estudando dentro da nossa doutrina espírita, nós percebemos que a evolução dos espíritos caminha junto dos planetas que eles estão inseridos. Então, esses espíritos vão precisar de uma série de provas e expiações para que possam ir gradualmente galgando a escala até chegar à segunda ordem, que é a ordem dos espíritos bons, onde o espírito já começa a predominar sobre a matéria, onde a nossa consciência, como o nosso irmão Divaldo Franco fala, na série que Joana de Ângeles traz, na série psicológica dela, a nossa consciência ela começa a florescer, a acordar. A gente passa a vibrar mais no bem, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio passa a ser melhor utilizado, porque a gente já começa a ter o lampejo da centelha divina dentro de nós. Já começamos a entender melhor a Deus, que se comprazer no mal traz uma série de consequências nefastas ao nosso próprio espírito e nos percebemos imersos, como a gente lê nos livros, no umbral, que é a nossa própria consciência ainda não florescida. E enquanto nós estamos nessa segunda ordem, várias classes, como está aqui no Livro dos Espíritos, são relatadas por Kardec. Espíritos superiores, benevolentes, ou seja, são espíritos que já buscam isso por si só, até o momento que a gente atinge o topo da pirâmide, que é onde encontram-se os espíritos puros, que nós denominamos de anjos, arcanjos. Esses irmãos já não precisam mais estar aqui com esse invólucro terreno que nos habita, que a gente, como Chico Xavier fala, Divaldo, esse burrinho aqui, que a gente precisa cuidar ainda com tanto carinho, que nós adoecemos a esse corpinho nosso. Eles não mais precisam desse tipo de provação para... Na verdade, eles já atingiram essa perfeição, então eles já passaram por essa experiência carnal. Então, como, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, ele já está na ordem de espíritos considerados puros, não necessita mais reencarnar para atingir o grau máximo de perfeição, como nossa mãe Maria. Então, que nós possamos aqui, como a cada reunião, todos nós falamos, cada membro integrante da mesa, os nossos palestrantes. O que é muito importante entender dentro dessa escala evolutiva, que Deus, ele habita em nós. Rocha Lima sempre falava isso, sobre a centelha divina. E essa centelha, ela só é tirada debaixo da alqueire, ela só brilha com o esforço que nós tivermos constantemente no bem. O quanto que nós nos aplicarmos no autoconhecimento, no estudo da obra. E eu gostaria de fazer um adendo. Eu estive num congresso esse final de semana de ciência, saúde e espiritualidade. E muito tem se estudado sobre esse tema, religiosidade, espiritualidade, no nosso florescimento moral, na nossa consciência, saindo dessa característica de imperfeição rumo à nossa perfeição. Mas a gente só consegue fazer isso
quando nós entendermos que todos nós somos feitos da mesma matéria, viemos do mesmo lugar, só que a evolução, a rapidez com que vamos chegar à ordem de espíritos puros vai depender de cada um de nós, do quanto que nós nos empenhamos para entender quais são as nossas sombras, quais são as nossas virtudes, o quão nós podemos melhorar dentro dessa ótica, sem nos autopunirmos e, em especial, olhando para o nosso irmão como um irmão, aquele que a gente precisa estender a mão e que vai conosco caminhar para essa esfera da pureza. Graças a Deus. Obrigado, Michele. Nós